Os 15 assaltos antes indicavam para a polícia que era a mesma quadrilha que agora a polícia diz que é. Mas lá tem um inquérito policial com as datas anteriores, com as denúncias anteriores. E a polícia não fez nada, nada. Só prendeu agora e prendeu e rapidamente. Disse que foi o menor que tocou fogo. Quando agora parte da polícia diz não, foi um maior. E fica tudo por isso mesmo. A esposa do rapaz da motocicleta, a Cristiane, imagina se a dor dela não é uma dor maior, que se é que existe, não só de ver a morte, de ter um dia que contar para o filho que o pai morreu, mas que os dois, pai e mãe, tentaram alertar a polícia. Olha o que ela diz. Põe no ar. E há 6 anos, a gente teve o irmão dele, também morreu num assalto. E há 6 meses, mais ou menos, um primo meu também aqui próximo, levaram óculos dele e foi assaltado. E apesar de levar o óculos, atiraram nele e por 4 milímetros a bala ficou do coração e ele não morreu. Há mais ou menos 4 meses, na avenida principal aqui do bairro, ele foi abordado também numa moto, né? Só que ele já estava em cima da moto e próximo a uma viatura. E a viatura disse que não podia ir atrás dos assaltantes porque tinha que preservar a vida dele. Aí ele falou, vou na delegacia fazer um BO. Chegou na delegacia, o delegado perguntou para ele, eles te bateram? Ele falou, não. Levaram alguma coisa? Não. Então, não teve delito. Então, pode ir embora que não vou fazer BO, porque não aconteceu nada. Aí ele ficou muito bravo, assim, quase que o delegado falou, olha, se você responder mais uma vez pra mim, eu vou te prender por desacato, porque não aconteceu nada. Então ele queria que acontecesse, aqui, delegado, aconteceu. E agora? Eu queria só chamar a atenção das autoridades, assim, quantas pessoas vão ter que morrer pra alguém tomar uma atitude. Porque agora eu vou pra minha casa, eu tenho 2 filhos pequenos. E o que eu vou falar pro meu filho? O que eu vou falar pra ele? Pro meu filho de 4 anos, quando ele pedir pro papai vir pra casa? Eu vou pedir pra ele ir na delegacia? Falar com aquele delegado que não quis registrar a ocorrência porque afinal não tinha acontecido nada. Precisou morrer pra acontecer. Então eu pergunto assim, onde tá a autoridade? E todos os impostos e tudo que a gente paga? Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Isso é muito injusto. Onde está a autoridade? Onde estão nossos impostos? Onde estão nossos tributos? Onde estamos nós num país tão desigual como o Brasil? Num país onde você tem sujeito que aparece do nada, vira político e sai milionário e nunca trabalhou na vida. Onde tem uma série de políticos hoje processados por crimes gravíssimos e nunca se chega a conclusão nenhuma. E nós somos reféns, eu e você. E as pessoas tentam trabalhar. Tem um vizinho dessa senhora e do rapaz assassinado que tinha um comércio ali pertinho. Sabe o que ele fez? Ele fechou o comércio. Por quê? Porque ele disse, no próximo eu vou ser eu. Aqui, dizia ele, aqui quem manda é o crime. Mas eu quero dizer o seguinte, em vários estados do Brasil, quem manda é o crime. Onde eu estou aqui fisicamente, que é o estado de São Paulo, quem manda hoje é o crime. Não tem a menor dúvida. Eu estou errado, PC? Está certíssimo. Até porque esse delegado, Vila Brasilândia, Marcelo, é a área do 45º. Vamos deixar isso muito bem claro. A Corregedoria da Polícia Civil tem obrigação moral de fazer uma intervenção nesse caso, porque esse delegado aí prevaricou, quer dizer, deixou, Marcelo, de praticar ato do ofício. Por quê? Se registra ocorrência, houve um assalto. Roubo consumado é a concorrência. Se é tentativa de roubo, é crime também. Quer dizer, os criminosos agem na área, não é a primeira vez, ele sabe disso, ele tem a obrigação moral de registrar, avisar o Copom para a Polícia Militar, através da Polícia Ostensiva, fazer buscas no local. Ele deixou de praticar ato de ofício, Marcelo. Isto é, isso que o Percival fala desse jeitinho, gente, deixou de cumprir a obrigação. E nós vivemos assim. Põe no ar.
muita revolta, muita indignação, porque são nossos filhos, nossos netos, nossos parentes que estão aí sendo trucidados por essa canalhada de bandidos. Olha, eu fechei a empresa, era uma casa de frangos assados em massa, porque começou a haver aqui um aumento da criminalidade muito importante, muito grande. Então, para preservar, inclusive, 2 filhas que trabalhavam lá, eu fechei o estabelecimento. Porque aqui dentro de um ano já houve 2 assassinas e mais de 6 latrocínios. Então, a coisa está feia aqui. Durante o dia, durante a noite, são celulares, notebooks, comércio. Eles não têm hora para assaltar. Não falta policiamento. Policiamento tem. Inclusive, passou uma viatura aqui 2 minutos antes de ter ocorrido essa desgraça aqui. Não é? Então, veja bem, a polícia prende, né? A justiça solta. O que está faltando é leis. Está faltando o povo se mobilizar, o povo ir às ruas, parar esse Brasil e sacudir os pilares do Congresso Nacional para ver se eles têm vergonha na cara, para acabar essa situação. Porque vai precisar colocar as leis específicas para manter esses indivíduos presos. Porque prende hoje e solta amanhã, eles voltam a cometer o mesmo crime. Ou pior, não é? 93% da população está querendo balançar aqueles Congressos Nacional e eles não fazem absolutamente nada. Gente, vamos acordar. Isso é para ontem. Isso é para anteontem. Bom, pensa no seguinte, ontem nós estávamos aqui, você há de lembrar, numa conversa sobre uma imagem. Bota a imagem para eu ver, por favor. A imagem no momento em que esse comerciante atira, correto? Num homem que já discutia com ele há muito tempo e acabou acertando na menininha de 11 anos de idade, filha do homem que fugiu na hora H, ok? O criminoso, corta aqui para mim, porque essa imagem eu já não sei nem mais o que é. O criminoso, ontem se apresentou à polícia e a delegada disse o seguinte, como não tem mais flagrante, eu vou soltá-lo. O que o senhor falou, senhor Percival? Eu falei que ela estava totalmente equivocada, que o fato de não ser flagrante não impedia coisa nenhuma, que não existe essa história de residência fixa, ela deixou de cumprir o dever. O que aconteceu? Que a justiça fez o que a gente disse aqui, Marcelo. O juiz fez exatamente o seguinte, decretou a prisão preventiva em cima do que nós argumentamos aqui no Cidade Alerta. Pois é. O Percival disse o seguinte, que tinha que prender, que não era possível que ele não pudesse prender. Por quê? Porque este homem aqui, correto? Põe na tela. Que é o que atirou, correto? Que foi quem atirou, passou pela mão da delegada. E a delegada, é pena que eu tô com a voz ruim, porque isso vai me dando uma raiva e a minha voz não vai. Daqui a pouco eu vou brigar com a minha voz. Deixa eu dizer, o cara passou pela mão da delegada. Passou na mão da delegada e a delegada, com aquele rostinho lindo, muito bonitinha, disse o seguinte, não tem flagrante, ele saiu do tempo do flagrante. Ora, quando havia uma investigação em curso, correto? Uma perseguição em curso. Aí o que acontece? A justiça vai e decreta a prisão. Aí sabe o que acontece? O acusado aproveitou a bobeira da polícia e sumiu. Exatamente isso. Agora a delegada, que não o prendeu, está correndo atrás para prender. Que tal? Põe no ar. Era fim de tarde quando a justiça decretou a prisão temporária de George Araújo de Souza. O comerciante é quem aparece nessas imagens efetuando os disparos que atingiram Caroline, de 11 anos. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. A vítima acompanhava o pai e a irmã quando a discussão começou. Ainda dentro da pizzaria, o comerciante saca a arma e aponta para o pai de Caroline. Em seguida, ela e a irmã tentam proteger o pai. O comerciante atira em direção aos 3 que correm. 2 disparos atingiram a adolescente de 11 anos. A motivação para o crime seria um desentendimento que aconteceu há 2 meses por causa da demora no atendimento. O pai, a irmã e uma tia da menina prestaram depoimento à polícia. Fui lá mesmo lá para brigar com ninguém, não fui para brigar com ninguém, fui lá para conversar com o dono da padaria, entendeu? Fui lá da mercearia, fui lá só para conversar com ele.
Aí, na hora que eu já chego lá para conversar com ele, ele já chega já e falando já. Falei, você veio cá para pagar o vidro, safado, né? Eu falei, eu quero conversar com o dono. Ele não tá aqui não. Eu falei, moço, então eu não vou sair daqui não, eu quero conversar com o dono. Porque eu não falei nada para ele, eu não tenho nada para dar satisfação para ele. Porque eu fui lá para não dar nada de satisfação para ele. Eu não fui para brigar também não. Eu vou para conversar com o dono. Desde sábado, a pizzaria permanece fechada. Comerciantes vizinhos evitam falar sobre o caso. A minha menina fez comigo lá, é o amor que ela tem por mim, sabe? É o amor que eu tenho por elas também. O médico que cuida de Carol falou do estado de saúde da menina. Ela tem sinais de lesão neurológica muito grave e o procedimento cirúrgico já foi realizado, agora está sob uso de medicações, tanto para manter a pressão arterial dela estável e com a ajuda de aparelhos para respiração. Não houve nenhuma melhora ainda desde a cirurgia. A criança respira com a ajuda de aparelhos e está em coma desde o dia do crime. Ela é assistida de perto 24 horas por dia. Mesmo com a gravidade do que aconteceu, o médico nega que tenha havido morte cerebral e prefere não falar em sequelas. Para o diretor técnico do hospital, o tratamento que ela recebe ajuda na recuperação. Para que minimize as sequelas, ela saindo do quadro, a fisioterapia já está empenhando em trabalhar toda a parte motora e respiratória dela. Você tem a equipe nutricional que também acompanha ela, você tem os diaristas de UTI que passam todos os dias fazendo o planejamento diário do atendimento dela como que tem que ser. Então você tem hoje neurocirurgia, você tem a equipe da terapia intensiva, psicologia, fisioterapia e nutrição, cuidando dela com todo carinho e cuidando dela da melhor forma possível que a gente consegue fazer para ela hoje, nesse momento. A pergunta e aí a pergunta é a mais simples do mundo. Ora, se a justiça decreta a prisão do sujeito e a delegada soltou, um dos dois tem que estar errado, concorda? Porque não mudou nada em relação ao crime. Ou a delegada errou ao não prender, ou o juiz errou ao mandar prender. Correto? Como o sujeito atirou, foi lá, disse que atirou, correto? E não levou a arma do crime, não entregou a arma do crime. Pergunta que eu te faço. Se vai numa delegacia e não entrega a arma do crime e diz que atirou, tá preso. Não consigo entender, ou não tem que estar preso. Até porque, isso você observou muito bem, Marcelo, a lei é a mesma para o juiz que decretou a prisão e a lei é a mesma para a delegada. Outra coisa, viu, Marcelo? Ela foi com um advogado lá que sumiu com ele aí, olha, e tem uma ética entre os advogados. Olha, tem uma menina com um tiro na cabeça, vai ficar escondendo esse cara, Marcelo? Pois é, aí a criança está no hospital com um tiro na cabeça, correto? O outro foi, se apresentou e não levou a arma. A delegada tinha todos os motivos para prender e não prende. Aí você me diz o seguinte, por que os caras atiram com facilidade? Ora, atiram com facilidade porque nem a polícia prende. Talvez você não saiba, né, mas eu vou dar um dado. A média, a cada 100 crimes de assassinato no país, no máximo 10% dos autores são encontrados. Então, a cada 100, 10 criminosos acabam sendo encontrados. E nem todos param na cadeia. A pergunta é difícil ou é fácil matar no Brasil? Não é só a impunidade da lei. É fundamentalmente, correto, a impunidade da lei, mas a baixa elucidação de crimes. E aí nós temos um problema. É só eu lembrar uma coisa e você certinho vai saber. Quando teve a onda de assassinatos de policiais no ano passado, né? Foi um escândalo, mata. E aí o governo de São Paulo só dizia, não, essa onda passa, e os assassinatos agora aumentaram. Pois bem, todo dia, e você ouvia todo dia eu também falar, reclamar, os repórteres diziam,
a investigação foi para o DHPP, que é o departamento que é responsável por investigar os crimes. Você escutou, em algum momento, um número de elucidação dos crimes? Você não escutou por uma única razão, porque nem 5% foram esclarecidos. Aí você diz o seguinte, então são os policiais que não servem para nada. Não. Primeiro, o número de crimes é muito grande em relação ao número de policiais, correto? Segundo, esses policiais raramente passam por ótimos treinamentos. Por quê? Porque o dinheiro que poderia ser investido na segurança cai no ralo de um monte de coisas, correto? O policial ganha mal, não tem treinamento e não existe número físico para investigar. E aí, investiga-se sabe o quê? Aonde a imprensa mira o holofote. Acontece um crime, a imprensa corre todo mundo e aquilo abafa, correto? Um número de assassinatos que ficam sem nenhuma elucidação. É o que eu sempre digo. Um assassinato é identificado. Vários transformam-se em estatísticas. São Paulo, o estado mais rico deste país, que cobra fortunas para a gente, fortunas de todas as espécies, que são tributos, impostos, aumenta IPTU, aumenta IPVA, enfim, mete a mão no nosso bolso, correto? Onde muitos de nós não tem como mandar um filho para uma escola melhor e nem escola tem pública. Resumo, São Paulo, que é o melhor estado, não tem condição. A perícia tem bons profissionais, mas o número é desse tamanho. Falta equipamento, falta lugar para deixar o defunto, se é que me entende bem. Então, é uma mentira. Segurança pública no Brasil só tem um único objetivo: eleger político. Só. Faz-se discurso, faz-se apresentação, entrega-se carro em época de eleição, mas é tudo uma grande mentira. É uma cortina de fumaça para esconder uma única verdade. E essa verdade somos eu e você na alça de mira do crime. Na alça de mira do crime. Sem que nós vejamos como retorno para mim, para você, para os nossos filhos, para os filhos das pessoas que moram nos lugares menos abastados, o retorno chamado cidadania. Isso aqui é uma grande esculhambação. Então não adianta. É a história da dentista. Prenderam os caras, mas tinham 15 consultórios antes assaltados. Se seguisse aquilo, prenderia. Mas como? Como? Não vai, porque falta gente. Ou eu estou falando alguma besteira? E sobre isso que você está falando, eu quero agora até saber a sua opinião, Marcelo. O comando da polícia acaba de tomar uma decisão. As investigações sobre latrocínio, matar para roubar, saíram do DHPP, do Departamento de Homicídios, e passaram para o DEIC. DHPP está fora do latrocínio, Marcelo. Só o DEIC. Não sei o que vai acontecer. E aí, você imagina o seguinte, é uma orquestra. Pensa numa orquestra. Um sujeito toca violoncelo. O outro toca piano, correto? O outro toca violino. Cada um sabe tocar o seu instrumento. Cada instrumento tem lá o homem ou a mulher especializada. Quando tira um negócio e joga para o outro, é simplesmente aquele cara que entra na sala e vê a mulher fazendo sexo com o outro. O outro sai, ele troca o sofá de lugar, só, e acha que está tudo resolvido, que o problema era o sofá. Então, é só mais um desastre. E é fácil responder isso, e é fácil falar.
mudou o secretário de Segurança Pública de São Paulo, correto? Era lá o outro, como era o nome? Antônio Ferreira Pinto. Antônio Ferreira Pinto, ex-capitão da PM, ex-promotor, colocaram ele lá. Não deu certo, teve aquela morte para cá, morte de polícia, morte disso. No fundo, foi política. Por quê? Porque ele tirou força da Polícia Civil e deu força para a Polícia Militar. Tira o homem, coloca o outro. Trocaram só o sofá de lugar, porque o sujeito não é mágico. Não é mágico. Se não houver dinheiro, investimento, mas o problema é que vai haver, sabe por quê? Porque vem aí no Brasil a eleição 2014. O que vai ter de inauguração Brasil afora? O que vai ter de carro, arma, ponte, hospital? Vai ser uma beleza. Teremos um ano de tudo, para passarmos depois 3 anos de nada, quando não se pensa num país para o futuro. É tudo imediato, mas muitos, espalhados pelo Brasil nos seus diversos cargos, realmente só têm um objetivo. Esses muitos só têm um objetivo: encher o bolso com o meu e o seu dinheiro. É assim que a gente vive, mas vamos em frente. Me dá o empresário aqui, por favor. O que acontece? Um empresário, né? Que, na verdade, eu mostrei lá no início, o rapaz acabou de ser enterrado agora, no fim da tarde. Ou melhor, está nesse momento no velório. Ele ia ser enterrado, o enterro foi adiado para amanhã. O que aconteceu? 29 anos de idade. Ele, né? Construiu a vida do nada, se formou em educação física, fez um curso de pós-graduação em administração, conseguiu ter uma academia, correto? Encontrou a mulher dos sonhos, 2 filhos, a vida toda arrumada, toda arrumadinha. A vida estava um close de rainha da Inglaterra, tudo no lugar certo. Aí o que aconteceu? Em janeiro, ele ia saindo com a motinho dele, lá a moto. 2 bandidos tentaram roubar, não conseguiram. O empresário foi com a esposa na delegacia e o delegado não quis fazer o boletim de ocorrência. Mas não levaram nada a seu. Ele disse: não, mas eu quero registrar que tentaram. Negativo. Não houve jeito do delegado fazer o boletim. Passam-se 4 meses, mesma moto, ele vai na garagem pegar a moto. O que ocorre? Os bandidos, que segundo as primeiras informações, os mesmos, vão lá, roubam a moto e dão um tiro na barriga dele, e ele vai para o hospital e morre. O pai dele já tinha sofrido algum tempo atrás com outro filho também sendo morto. Bota no ar. O bairro onde o dono da academia morava está de luto. Fernando Guerreiro Abdala, de 29 anos, é o filho do meio de dona Josefa e seu Sérgio. Ela aposentada e ele metroviário. Deu tiro nele sem necessidade, assaltou ele, levou a moto, deixasse o menino vivo. Ele fez tudo que o assassino pediu, mesmo assim o assassino tirou a vida dele. Então eu estou super revoltada, eu quero justiça de todo jeito, eu quero ver essa pessoa presa, eu quero que a polícia manda investigar, eu quero ver esse assassino cara a cara. Como é que atiram assim à toa, bestamente? São as leis frágeis, as leis do país. Os políticos todos sabem disso, mas ninguém tem interesse em mudar a nossa lei, mudar a nossa Constituição. Precisa morrer filho de políticos para que possa ser resolvido isso. Porque enquanto está morrendo filho do povo, eles não estão nem aí. A morte de Fernando Guerreiro Abdala aconteceu 5 anos depois do assassinato do irmão dele mais velho.
Sérgio Abdala Júnior tinha 26 anos, quando foi executado em São Paulo. Até hoje, ninguém foi preso pelo crime. Meus 2 filhos se foram injustamente. E quem fez isso, tá aí, ó, com a moto dele, aproveitando a vida e deve estar rindo da gente, dos pais. Ó, os trouxas lá. Estão lá. E eu tô aqui, ó. Tô andando com a moto dele, ou tá dormindo. E cadê justiça? O velório do empresário acontece na zona sul de São Paulo, onde vivem os pais dele, parentes e amigos. Deixa eu dizer o seguinte, nós vamos ao velório do empresário, onde está o repórter Rogério Guimarães, com quem? Abra a lente aí, por favor. Está o Rogério Guimarães com a esposa do empresário. É difícil dizer boa noite nessa hora, mas enfim. Por favor, Rogério. Marcelo, aqui do meu lado está a Cristiane, a mulher do Fernando Guerreiro. Ela está bem fragilizada já, inclusive fisicamente, além de emocionalmente. Os filhos deles, de 4 e 2 anos, não estão aqui, estão na casa de parentes. Cristiane, para vocês, a maior expectativa agora é que a polícia chegue rápido até o responsável por esse crime. A minha maior expectativa é que alguém, né? Eu conversei com a doutora Sato e ela deu a palavra que ela ia encontrar as pessoas e que ela ia nos ajudar a fazer diferente, né? Então, eu nem tô tão preocupada em prender as pessoas. Eu tô mais preocupada em quantas famílias vão ter que passar pelo que eu tô passando. Quantas pessoas vão ter que morrer, quantas crianças vão ficar sem pai, não vão poder conviver com seus pais, com as suas mães, com seus irmãos, porque em algum momento a gente está falhando. Em algum momento a gente está agindo do mesmo jeito, está tendo o mesmo resultado e a gente está falhando. E pessoas estão morrendo e nada é feito. Eu fiquei com esperança de que a doutora Sato, tenho certeza que ela é uma pessoa muito competente e que ela vai nos ajudar a resolver o caso. E eu estou menos preocupada em recuperar a moto, porque dinheiro a gente trabalha e ganha de novo, né? Eu quero só que outras pessoas não passem por isso, que essas pessoas não acabem com a vida de outras pessoas por nada. Cristiane, você consegue lembrar como foi o dia de ontem com ele? A gente quase não se viu ontem, porque quando eu saí ele estava dormindo ainda. Ele também não viu os meus filhos ontem. A gente deixou eles na escola antes dele acordar. Eles não puderam nem se despedir. Marcelo. Cristiane, boa noite, é Marcelo Rezende. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Há coisa de 4 meses, ele já sofreu um assalto e vocês foram à delegacia. Eu estou desde o início do programa falando nisso porque me causou um espanto muito grande. O que aconteceu naquela tentativa de assalto? O que vocês fizeram e o que aconteceu exatamente? Na verdade, eu não estava com ele, ele foi sozinho, né, à delegacia. E ele pediu para o delegado registrar o boletim de ocorrência e como ele não se machucou e como não levaram nada, ele optou por não abrir o boletim. Sim, o que eu espero, veja, eu não estou acusando ninguém, né? Eu só estou dizendo o que aconteceu. Eu nem estou preocupada se esse delegado vai acontecer alguma coisa com ele. Minha preocupação é que isso pare de acontecer. Porque as vidas podem ser salvas, porque talvez se eles tivessem se preocupado em guardar a vida dele ou a vida de qualquer outra pessoa, isso não teria acontecido. Ou não da forma como aconteceu. Mas a verdade é que a gente nunca vai saber, né? Eu só queria que isso fosse revisto e que as pessoas pudessem contar com a polícia em todo momento. E eu tenho certeza que eu vou poder contar com a doutora Sato e que ela vai nos ajudar nesse caso.
Seus filhos têm quantos anos? 2 anos e 4. E agora ficou a responsabilidade toda para você. Você trabalha, Cristiane? Como é que você imagina que vai viver a partir de agora com 2 crianças? Eu ainda não parei para pensar nisso, Marcelo, assim. Tô vivendo um momento de cada vez. Eu vou esperar amanhã eu vou ver o que eu vou fazer. Quando chegar o dia dos pais, eu vou ver como é que eu vou fazer. E é assim. Infelizmente, agora nada vai mudar o que aconteceu. Eu só espero que diminua a quantidade de pessoas que passam por isso. Só isso. Obrigado. Obrigado, Cristiane. Vai descansar. Ô, Rogério, abre o Rogério para mim. O Rogério vai ter mais informações. Vamos liberar a Cristiane, porque, enfim, não é mole. A gente fica aqui conversando e ela, nesse sofrimento, no velório do marido, com 2 crianças, isso. Fecha a lente, ajuda a tirar o ponto dela, porque a gente tem um limite entre, eu penso sempre assim, a gente tem um limite entre, não pode deixar o Rogério que eu vou falar com ele, meu filho, a gente tem um limite entre o que é notícia, o que é informação, mas eu acho que uma notícia e uma informação não valem, né, por nada o sofrimento de uma pessoa, e eu acho que, enfim, eu achei por bem liberá-la exatamente por isso, porque não é fácil. Rogério, a polícia já tem nesse momento alguma informação sobre os criminosos? Já tem alguma ideia? Eu quero que você só espere, eu vou te fazer a pergunta já, porque agora me deu uma questão aqui na minha cabeça. Você viu a Cristiane falando com a gente aqui ao vivo? Ela nos deu uma entrevista antes, que eu vou mostrar agora. Você vai ver, né? Ela conta mais aquela questão do delegado. E você vai ver que o sofrimento dela agora é um sofrimento mais cansado, mas fundamentalmente ela não encontra nem força. Porque na verdade é exatamente isso. Você fica buscando e não encontra. Você não consegue imaginar que no dia seguinte aquela pessoa que você ama não está mais ali, é o que eu chamo, é quando a ficha cai. Imagina o drama que vai ser para ela explicar para um garotinho de 4 anos, o de 2 ainda, né? Ela vai tenteando, mas vai ter que falar. Mas o de 4, que já elabora muito melhor, imagina o sofrimento que é. Eu vou mostrar a entrevista que nós gravamos para que você entenda um outro pedaço dessa dor. Mas não é apenas uma questão de dizer a dor. Não. É o grito que está preso na minha garganta e na sua. Que é um grito de sofrimento. E a gente tem o grito preso, mas é um grito de absoluto silêncio, né? É como diz uma poesia, né? O silêncio, vou ficar em silêncio para que me escutem. Talvez a voz da Cristiane seja a voz de todos nós. Seguramente é. Põe no ar. 6 anos, a gente teve um irmão dele, também morreu num assalto. E há 6 meses, mais ou menos, um primo meu também aqui próximo, levaram óculos dele e foi assaltado. E, apesar de levar o óculos, atiraram nele e por 4 milímetros a bala ficou do coração e ele não morreu. Há mais ou menos 4 meses, na avenida principal aqui do bairro, ele foi abordado também numa moto, né? Só que ele já estava em cima da moto. Próximo a uma viatura, e a viatura disse que não podia ir atrás dos assaltantes porque tinha que preservar a vida dele. Aí ele falou, vou na delegacia fazer um BO. Chegou na delegacia, o delegado perguntou para ele, eles te bateram? Ele falou, não. Levaram alguma coisa? Não. Então, não teve delito. Então, pode ir embora que não vou fazer BO, porque não aconteceu nada. Aí ele ficou muito bravo, assim, aí quase que o delegado falou, olha, se você responder mais uma vez pra mim, eu vou te prender por desacato, porque não aconteceu nada. Então ele queria que acontecesse, aqui, delegado, aconteceu.
E agora? Eu queria só chamar a atenção das autoridades, assim, quantas pessoas vão ter que morrer para alguém tomar uma atitude. Porque agora eu vou para minha casa, eu tenho 2 filhos pequenos. E o que eu vou falar para o meu filho? O que eu vou falar para ele? Para o meu filho de 4 anos, quando ele pedir para o papai vir para casa? Eu vou pedir para ele ir na delegacia, falar com aquele delegado que não quis registrar a ocorrência porque afinal não tinha acontecido nada. Precisou morrer para acontecer. Então eu pergunto assim, onde está a autoridade? E todos os impostos e tudo que a gente paga? Eu não entendo, sinceramente eu não entendo. Isso é muito injusto. Como explicar, e é isso que eu estava falando, como explicar para 2 crianças, uma de 2, outra de 4, mas principalmente para o menino de 4, que o pai foi morto? Como explicar a morte para uma criança? Né? Dizer, papai do céu levou, tá bom. Mas hoje as crianças são mais espertas do que a gente pensa, pelo menos eu acho. E vê na dor do olhar. E aí eu fico pensando o seguinte, o que o pai do empresário falou também pega no ponto-chave. Se fosse o filho de algum político, eu duvido que o delegado não tivesse registrado a tentativa de roubo. Se fosse o filho, a filha de um político que fosse uma dentista, antes da dentista queimada, que tivesse tido seu consultório invadido, ameaçada de ser queimada viva, se a polícia não tinha corrido. Por quê? Porque aí vinha a ordem de cima. Esse rapaz de 29 anos de idade só queria uma coisa na vida, cuidar da família e crescer. E morreu dessa maneira. Põe no ar. Mais uma família abalada pela dor da perda. A vítima é Fernando Guerreiro Abdala, de 29 anos, professor de educação física, pós-graduado em administração e dono desta academia na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. 9h30 da noite, o dono deixou a academia para ir para casa, que fica não mais do que 1 quilômetro daqui. Ele desceu essa rampa, que também serve como estacionamento, e desceu aqui. Ele tinha como objetivo pegar a moto que estava parada aqui nessa garagem. Aqui, exatamente aqui, ele foi abordado pelos 2 criminosos. Os bandidos queriam a moto, semelhante a este modelo, avaliado em R$12 mil. Os criminosos chegaram a pé e anunciaram o assalto. Segundo testemunhas, o professor levantou os braços e entregou a chave. Mesmo assim, um dos ladrões disparou. O tiro atingiu a região do abdômen. Os ladrões fugiram com a moto roubada. Fernando foi socorrido, mas morreu durante a cirurgia para a remoção do projétil. Ele ficou sem reação, levantou o braço, falou, não, calma, calma. E eles atiraram, pegaram a moto e saíram. Um policial militar apaisano estava treinando na academia quando o crime aconteceu. Desarmado, não teve tempo de reagir. A esposa de Fernando conta que há 4 meses o marido foi vítima de um crime parecido, mas conseguiu fugir. Ela acredita que há relação entre os casos. Em tom de desabafo, reclama do atendimento dado à família na época. O delegado perguntou para ele, eles te bateram? Ele falou, não. Levaram alguma coisa? Não. Então, não teve delito. O caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia não tem pistas dos bandidos. Além da esposa, Fernando deixa 2 filhos, de 2 e 4 anos. Então ele queria que acontecesse? Aqui, delegado. Aconteceu. E agora? E aí, delegado? Aconteceu. E agora? Essa é uma boa pergunta, concorda? Por quê? Porque ninguém se interessou em investigar a primeira tentativa. Na segunda vem a morte, né? Com a facilidade que é matar no Brasil. Eu sou a favor, eu que estou cada dia mais a favor da pena de morte, eu acho o seguinte, que não é só ter a pena de morte para o criminoso assim, não. Tinha que, eu acredito, isso acredito firmemente, quanto mais possibilidade a pessoa tem, mais ela deve ser punida se ela cometer algum crime. Isso eu não tenho dúvida. E aí eu acredito o seguinte, o que o Brasil vive hoje é uma aprendizagem, correto? Porque aprendizagem do mal, porque a corrupção
está em todas as esferas das autoridades no Brasil. Você vê ministério com corrupção, governos municipais com corrupção, Câmara de Vereadores com corrupção, Congresso Nacional, que aí nem se fala, com corrupção. Resumo, tudo. Tudo, e você não vê ninguém indo para a cadeia. Ninguém indo para a cadeia. Você não vê um senador preso indo para a cadeia. Fica tudo num julgamento do Supremo Tribunal Federal que parece que estão julgando a lua, né? E nunca você vê o fato se realizando. Eu quero ver se esses mensaleiros vão para a cadeia. Eu quero ver. Eu duvido. Deus queira que eu esteja errado. Mas tem que ter um exemplo vindo de cima. Vindo de cima. Tem que prender, botar na cadeia os grandes. Porque aí sim você pode intimidar esses criminosos que fazem o dia a dia deles com a nossa desgraça. Mas quando um governador, quando um ministro, correto? Quando um assessor de algum ministério, quando um deputado, quando eles roubam, quantas pessoas eles matam? Quantas? Quando se rouba dinheiro de uma construção de um hospital, quantas pessoas morrem por isso? Quando se rouba dinheiro de uma licitação pública, quando se rouba dinheiro de uma merenda escolar, quantas pessoas estão morrendo? E aí é que deveria ter o início da moralização. Eu vou direto ao velório do empresário, onde está o repórter Rogério Guimarães, que vai nos dar as informações para sabermos se a polícia prendeu ou não prendeu. Marcelo, a polícia ainda não prendeu o autor desse assassinato. Uma testemunha-chave que estava na academia disse à polícia que viu 2 homens aparecer na porta do estabelecimento para roubar a moto do empresário. Segundo ele, a idade desses 2 aparenta ser de menos de 18 anos. Anunciaram um assalto, deram um tiro no empresário, pegaram a moto dele e foram embora. Esses 2 suspeitos estão sendo procurados pela polícia. Existem câmeras de segurança nas proximidades as imagens estão sendo analisadas pela polícia. Mas, por enquanto, ninguém foi preso. Ninguém foi preso por enquanto, correto? Mas tem uma tentativa de avisar a polícia de 4 meses. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou direto ao Rio de Janeiro com Luiz Bate, ele vai nos explicar, nesse momento, se a polícia já chegou a alguma conclusão sobre o crime. Boa noite, Bate. Obrigado, uma boa noite, aproveita bem aí no Rio de Janeiro, tá com o rosto cansado, tá trabalhando muito, não tá? Tá de quê? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá trabalhando muito, não? Eu li em todo lugar hoje que você... Não, tá sossegado, Marcelo. Fala que eu te escuto. Eu não tenho as regalias do Percival de folgar em feriado, Marcelo. Você também não tem, né? Só Percival. Ele hoje só veio aqui, Percival só veio hoje aqui porque eu quase ajoelhei. É que ele não corta no Percival. A conversa é de 3, mas não tem jeito. Percival só veio hoje aqui porque eu quase implorei, caí de joelho, pedindo, poxa, Percival, vem só hoje, eu tô sem voz. Sabe o que ele me disse? Vou pensar. Ele disse, você é meu amigo. Ele recebe o dobro pro feriado. Não recebe o dobro? Ele diz que cada feriado que ele vem tem que ter uma semana a mais nas férias. Por sinal, deixa eu te contar, Por sinal de contar, acabei de ler, eu li hoje, me mostraram, que você tá no Balanço Geral da Manhã aí do Rio de Janeiro, tá botando pra quebrar, fica em primeiro lugar. Parabéns. E vê se você... Muito obrigado. Vê se você se espelha nele. Por quê? Porque ele vem trabalhar. Marcelo, como você é ingrato, eu cheguei aqui com um sprayzinho de própolis só pra você, preocupado com a sua garganta. Você me faz uma coisa dessa? Eu vou mostrar o que ele me trouxe. Vou mostrar o que ele me trouxe. Eu vou sair aqui só um instante pra pegar. Vou mostrar. Vou te mostrar o que o Percival me trouxe. Isso, ó. Aqui, ó. Vai, bota aí. Sabe o que ele disse que é isso aqui? Esse monte de negócio? Ele disse, ó, tem um capim...
Tem lá um capim lá numa das minhas fazendas que os caras usam. Lá eles botam para secar e usam. Para quando tá com dor de garganta, eu digo, quem usa, Percival? Ele disse, um dos meus 500 homens lá das minhas fazendas. Eu digo, é mesmo? Eles ficam bons? Eu digo, você já usou? Eu digo, você acha que eu vou usar isso? Vocês ficam bons? Sei lá, esse problema é deles. 500 funcionários, numa fazenda, 500. Eu não tô te falando 100, não tô te falando 200. O pessoal tem 500 só numa fazenda, a fazenda dele. Começa em Dubai e vai no Afeganistão. Quase que o Bin Laden se esconde lá. Mas, Bárcio, obrigado mais uma vez, meu irmão. Fica com Deus, bom fim de semana. Um abraço. Um abraço, querido. Vou segurar esse negócio. Toma, quer isso não. Sei lá, vai que seja um veneno, pode querer me envenenar. Sei lá. Ó, tô lendo aqui esse negócio que o Percival me deu. Olha o nome do negócio que ele me deu. Você deve estar... Sabe o que você deve estar fazendo? Com essa caixinha, agora é que eu me dei conta. Tá escrito assim, Capim Santo Daite. Ih? Não, isso aí, na verdade, essa caixinha aí, você tá escrito aí, gengibre. Eu podia te dar um quentão, mas eu zelo pela sua saúde e preferi o gengibre, Marcelo. Capim, vai vender isso, é? Isso aí vende por quilos e quilos e quilos. Ah, quer dizer, você pega os teus caras, faz testes com eles e depois comercializa. Não, é agricultura, Marcelo. Isso é cinismo, né? Agricultura, não o nome do negócio. O nome é outro. O negócio chama Capim Santo e ainda Daite. Se Santo, rapaz, fizesse milagre, eu já estava em outra história. Mas vamos lá. Agora pensa no seguinte, de repente o grito de uma criança. Correto? O grito de uma criança. Os avós correm. No que os avós correm, eles olham o que não gostariam de ver. A mãe da criança 30 dias, um bebê, um menino, de 30 dias, e a mãe asfixiando o bebê para matar. Vê se pode, onde chega a humanidade. Põe no ar. O estrangulamento do bebê foi registrado no Palácio da Polícia. A avó viu a ex-nora, que é a mãe do menino de 1 mês, cometer a agressão. Eu vi uma pessoa desarmada que não devia ser mãe. Teve na minha casa com uma criança que meu filho reconheceu como filho, portanto o parentesco é meu neto, bêbada, dando uma gravata, deixando a criança roxa. Foi quando nós avançamos para cima dela e pegamos a criança e chamamos o 190 e fomos muito bem atendidos. Dá um aperto no coração a ver essa cena? Tá, que não dá nem para falar agora, senão emociona. A agressora enfrentaria problemas com o consumo de drogas. Os policiais chegaram a fazer esse relato, assim? Fizeram. O que eles disseram? Que ela já era, como é que se diz, conhecida, da Tuca. Eu não sei qual, uma região aí que chamam de Tuca, em Porto Alegre, que ela já era conhecida de lá, tanto na área da prostituição como da droga. De acordo com familiares, Simone Guimarães, de 34 anos, agrediu o próprio filho na frente dos avós para chamar a atenção do pai da criança. Mas ele estava viajando. A mulher foi presa. O conselheiro tutelar que cuida do caso já conhecia ela de outras situações, também envolvendo violência contra os filhos. Já existe esse histórico. Inclusive, a outra filha dela já se encontra com a avó paterna. Tem a guarda dessa menina. Perdeu também a guarda da mais velha. Perdeu a guarda também da menina mais velha. O pai da mulher esteve na delegacia e confirmou o uso de drogas por parte da filha. A ocorrência foi registrada como lesão corporal. Nós já tivemos outros casos aí que acabou acontecendo o óbito de crianças, né? Graças a Deus que nesse caso ainda não chegou a esse ponto trágico. Agora o bebê está com os avós paternos. Nós vamos assumir a guarda, eu e meu marido. Imaginou que ia perder o neto? Exatamente. Mas aí a pergunta é a seguinte. Aquele homem ali que está dando a entrevista, ele trabalha na vara, né, de adolescente e criança. Tem um nome lá especial, mas o nome importa
pouco, o que importa é o que ele faz. Se a mulher já tinha passagem pelas mesmas razões e o homem diz, olha, e tem crianças que já morreram, a pergunta é, por que a condenada não fica na cadeia? Isso é o número 1. Número 2, devia ter uma lei para uma mulher dessa, já que não... para a cadeia, tinha que não poder ter mais filho, concorda? Esteriliza a bichinha porque ela não quer ter filho. Ela quer apenas fazer sexo, tá drogada irresponsavelmente, né? Mas também se fala isso, tem que esterilizar. Nossa Senhora! O que vai voar de padre na minha cabeça, eu vou pensar que aquele monte de coisa tá voando sei lá do quê. Mas é isso que tem que fazer. E tem cadeia. Porque a lei é totalmente frágil, né? E vai aparecer rapidinho, um advogado, né? Que vai dizer que ela não bate bem na bola. Isso chama-se inimputável, isto é, não sabe o que faz. Mas aí a pergunta que eu te faço é, não sabe o que faz, correto? Tá certo. Mas sabe onde vende a droga. Ela não sabe o que faz, mas sabe onde vende a bebida. Ela não sabe o que faz, mas ela sabe arrumar um homem para ir para a cama. Ela não sabe o que faz, mas ela fica com o homem na cama 1, 2, 3 vezes. A única coisa que ela não sabe, correto, é o momento em que vai matar a criança. Então, portanto, a questão é muito simples. É simples, é o que eu digo. Tem que acabar com essa história. É igual um negócio de menor. Veja esse negócio aí e veja a história do menor de idade. O menor de idade. E agora, crime é assim. Tem começa a ter uma série parecida. Pode ter certeza. Repercutiu, começa uma série sempre. Estou errado? É exatamente isso aí, exatamente isso. Será que alguma vez tu vai falar que eu estou errado? Você fica puxando meu saco, né? Na maioria das vezes você está errado, mas é um maneiro, né, Marcelo? Isso daí, velho. Você tá ficando ligeiro. Tá ficando ligeiro, hein? O outro que tocou fogo na dentista disse, fui eu para assumir o lugar dos maiores de idade. Ficam falando aí isso assim, o maior que usa o menor tem que ser punido com mais severidade. Deixa eu só explicar, isso já existe. No Estatuto do Adolescente e da Criança, isso já é previsto. E ninguém tá todo mundo se lixando. A questão central tem que acabar com a ideia do menor. É essa a ideia. Tem que acabar, o que tem que ser feito é diminuir a idade penal, ou, se não quiserem diminuir a idade penal, é condenar uma pena como se fosse maior, fica numa tal escola, vamos dizer, o cara matou, esse que matou a dentista, né? Tocou fogo na dentista. Se foi ele mesmo, porque também isso está mal contado, a Polícia Civil diz que foi ele, a Polícia Militar diz que foi o maior de idade. Mas só para com efeito de raciocínio. O que ocorre? Foi condenado a 20 anos de cadeia, porque matou a dentista. E o parceiro lá, os parceiros, como coautores do crime, correto? Foram condenados a 15 anos de cadeia. A pena dos maiores dobra, vai para 30. E ele que pegou 20 anos de cadeia, o que faz? Tem 17, como ele tem, cumpre. 17 aos 18, numa cadeia da FEBEM. Os outros 19 anos que faltam para a pena, ele vai cumprir na penitenciária, como maior. E não essa pouca vergonha que o cara fica até 21 anos e aí tem de tudo. Porque é uma mistureba, eles montam suas quadrilhas e o sujeito comete crime. Com quase 18, pega 3 anos, é tratado com menor até os 21. E quando sai com a ficha limpa. Que tal? É isso que tem que acabar. É isso que tem que mudar. E eu vou contar. Tem alguns políticos no Brasil que, se eles passassem na parada de 7 de setembro, eles relinchavam e empinavam. E pediam para um dragão da independência montar em cima. Porque o cara só pode ser jegue. Por que razão? Tem político no Brasil que não percebe
o cavalo passando encilhado. Se chegar qualquer político de expressão que tenha banca suficiente para fazer a roda girar e fizer essa proposição, o sujeito está eleito pro resto da vida. Da vida. Por quê? Porque é isso que eu e você queremos. O que nós queremos é a punição. Eu, que já cheguei à conclusão que era pena de morte, ponto final, isso é um problema meu, vou lá e voto. Quem não quer, não quer. É um problema de cada um. Mas a lei, se ela se tornasse com esse rigor, a coisa virava. Mas não. Fica um monte de bamba andando de sapatilha, corre dizendo, tadinho, ele tem 17 anos, mas o que ele fez, meu senhor? Só tocou fogo numa mulher viva. E aí esse aqui, tadinho, o que ele fez, meu senhor? Esse deu um tiro na cabeça de um estudante pelas costas. Ou esse aí, tô me lixando, claro. Daqui a 6 dias ele faz 18. Tá na rua. É isso. É esse tipo de coisa que precisa mudar. Pois é, a pergunta é, tem que fazer o que com os criminosos? Tem que fazer exatamente o que eles fizeram com o senhor. Aí vai ver se eles não têm medo. Olha, quer dizer o seguinte, para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma ótima noite, um bom final de feriado e amanhã eu e você estamos juntos no nosso Cidade Alerta. Tchau. E nós que estamos aqui, vamos ver uma coisa interessante. O que é mesmo? Chegou uma mulher. Essa mulher aqui, os caras aqui não são muito chegados. Já tamparam a mulher, só porque ela estava nua. Mas que tem um monte de cara que não é muito chegado. Então é meio complicado o negócio aqui. Né? Falando não é muito chegado, eu queria aproveitar para agradecer, né, o doutor Alberto Goldenberg. Minha voz está até melhorando, que me receitou aí uma injeção e tal. Veio me dar a injeção, é meu amigo, veio com 2 enfermeiros, né? Um chama Fernando Bora, o outro chama Maximiliano Cavinati, os 2 enfermeiros, mas os 2 enfermeiros queriam mais me segurar, os 2 tinham umas batas rosa, me abraçaram, negócio meio enrolado, o tal lá do Max e o tal do Fernando, mas o doutor está fazendo a minha voz recuperar e eu queria agradecer muito ao doutor Alberto Goldenberg e pedir, por favor, que não precisa trazer mais o Maximiliano e o Fernando não, porque eles são meio esquisitos, mas vamos lá em frente. Pensa no seguinte, Hollywood, a terra do cinema. E aí, de repente, uma mulher nua, exatamente. Ela entra e para o trânsito. Dizem que ela já tinha tomado tudo que é tipo de droga. E ela resolve desfilar como se fosse num tapete vermelho. Os bombeiros chegam, tenta dizer para ela, minha filha, afasta do veículo. Aí um bombeiro disse assim, peraí, mas vamos deixar ela ficar um pouco nua. Aí o outro disse, não, vamos cobrir. Aí ele disse, não, rapaz, deixa ficar nua um pouco pra gente olhar, a gente tá lá de plantão, não. E cobriram, mostra a imagem. Olha lá, abre o áudio. Ah, não grava, é o áudio da câmera. Olha lá. Ixi, Maria, olha lá, Percival. Percival tá quase entrando na tela. Que isso, Percival? É isso aí, acho que ela tá revivendo a Brigitte Bardot lá, como se foi feita a mulher, né? Mas tá bem ao vivo, hein? Olha lá, são imagens de Hollywood. Olha lá o Dustin Hoffman lá. Vai vendo. E ela vai ficar passeando, o cara tampou a bunda da mulher. Aqui no programa da tarde, as mulheres andam com biquíni e mostra. Aqui, só aqui que não pode. As moças que dançam aqui no palco, é cada biquíni que mostra o coração. E aqui não pode, olha lá. Aí os bombeiros chegaram, tá bom, tira, vai, deixa pra lá. Os caras que não gostam, sabe assim? No outro programa lá pode, uns biquininhos, que vê como é que chama esse negócio aqui da boca, pessoal? Céu da boca. Não, campainha, metido. Vê a campainha. E aí, moral da história. Pode, aqui, para mostrar, ia mostrar lá a traseira da moça, não pode. É cada coisa. Mas o que é, hein? Gritaram aqui comigo qualquer coisa. Sabe o que disseram? Que gritaram aqui? Disseram assim, não pode mostrar, não.
Mas por que? Aí eu quase pergunto, porque... Mas aí o cara diz, não pode mostrar que aqui em cima é onde fica todo mundo lá fazendo o programa. Já tem gente passando mal. Então vamos lá. 2 bandidos, né? 2 bandidos e eles chegam com tudo nos assaltos, correto? Num dos assaltos, uma comerciante entrega todo o dinheiro, eles dão na pobre da mulher tapa, rabo de arraia, soco, estrela, bicicleta. Eles fazem ainda, debocham das vítimas. Agora, aqui ó, bota lá, ó, olha lá. Um é o Messi e o outro é o do Bayern de Munique, que por sinal encaçapou o Messi hoje. Os 2 foram presos numa hora de confraternização. Põe no ar. Olha ele chegando. Chegou, olha lá. Já vai agredindo o comerciante, bateu de novo. E aí pede para abrir o caixa, tem uma outra funcionária ali, as pessoas ficam apavoradas. Segundo os moradores aqui, olha só o coitado do comerciante. Abriu o caixa para ele recolher, vai recolhendo o dinheiro, olha. Botou o dinheiro no bolso, continua olhando. E o comerciante está ali assustado, porque não está nem olhando para ele, olha só. Essa é uma câmera de outro ângulo, veja como ele entra e agride o funcionário. Com a violência, já chega e dá 2 tapas. Vai pegando tudo que pode, mais dinheiro. Olha lá, vai colocando no bolso. O outro assaltante, que está dando cobertura do lado de fora, com a pistola na mão. Olha ali. Ele entra rapidamente, volta. Olha lá, com a arma em punho, ó. Agora sim ele sai. Olha, o da esquerda ali, de camisa vermelha e branca, é o Wellington Miller de Oliveira, tem 19 anos. Ele foi preso no momento que estava armado com um revólver calibre 38 municiado. E o outro, da direita, com a camisa do Barcelona, é o Marcos Ori Rafael Salal, 18 anos. E ele foi reconhecido pelos policiais através das imagens do circuito interno da padaria como sendo o assaltante que entra e agride o comerciante. Ele dá 2 tapas no comerciante e vai pegando o dinheiro ali que está no caixa. O Wellington, ele é investigado aqui pela delegacia como um dos integrantes do tráfico na localidade Cação e figura como indiciado em um inquérito nosso. Teve inclusive a sua prisão decretada por um homicídio tentado na mesma localidade ocorrido no dia 13 de abril. Agora preste atenção no que o Marcos fala no momento em que ele entra no xadrez. Não vai sair, valeu? Foi um claro tom de deboche, só que tem que ficar claro para a população que a polícia está fazendo sua parte, o Ministério Público certamente vai fazer sua parte denunciando e certamente ele vai ser condenado e não vai ser solto. Deixa eu ver, eu não entendi o que ele falou não. Eu não sei o que o Messi falou. Põe lá de novo pra mim, pra gente ver o que ele falou. Porque aqui, a hora que ele entra, vai. Pode soltar. No xadrez. Não vai sair, valeu? Nós 2 vai sair. Ó, vai. Pra cá, meu filho. Ele falou, ele inclusive é muito letrado, estudou na onde o Percival fez pós-graduação. Nós 2 vai sair, falou? Né? Que tal? Tá bom a coisa, o Messi ali? Você faz assim, sei lá o que quer dizer isso, mas deve dizer alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Que estava vendo ali aquele letrado lá falando nós vai sair, falou? O que ocorre? Antigamente, quando você entrava, via um preso numa delegacia, correto? O cara ficava de cabeça baixa, não abria a boca e respeitava o policial. Na rua, quando ia preso, o sujeito ficava, se entregava na hora que perdeu e não tinha discussão. Eu me lembro, eu era garoto, morava no Rio de Janeiro, tinha um criminoso violento, tinha matado um cara da Scuderie Lecoq, que era um grupo de extermínio da polícia do Rio. O criminoso chamava-se Cara de Cavalo. Lembra do Cara de Cavalo? Cara de Cavalo, perigosíssimo. Eu era pequeno, casualmente eu morava ali perto, do lado. Mas eu tenho na memória a prisão dele. Ele era um dos caras mais perigosos do Rio de Janeiro. Tinha matado um detetive numa troca de tiros. Ok? Pois bem, os caras foram, prenderam.
Pá, prenderam, correto? O cara foi-se assim, ó, matei naquela troca de tiro, não sei o que lá, tô preso e se entregou. Se entregou. Hoje, outro dia prenderam um criminoso aqui nas mesmas circunstâncias. Ele tinha matado um policial militar, e ele foi preso. Ao ser preso, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: quando eu sair daqui, vou continuar o serviço. E é esse o grande problema hoje. É que o criminoso não só perdeu o respeito pelas leis frágeis e algumas inexistentes do Brasil, e fundamentalmente pela falta de absoluta punição, como perdeu o respeito pela polícia. Esse é o aspecto principal. Quanto mais a polícia se acovarda, quanto mais a polícia não combater o policial do mal infiltrado nas instituições, pior fica. Eu não me lembro na minha vida profissional, Percival, de 40 anos, eu não me lembro um momento tão trágico onde o criminoso olha para a cara do policial como se estivesse olhando para uma porta e fala o que bem quer. Exatamente por isso está acontecendo uma coisa não tão secreta nas ruas de São Paulo. Policiais, não na condição de policiais, formam grupos, saem à noite e executam os bandidos, principalmente aqueles que vitimaram policiais. Só que eles não se identificam como policiais. Sim, lógico. Mas fazem questão que a bandidagem saiba que foram eles. É isso que está acontecendo nas ruas secretamente. Exatamente isso. Esses são os grupos de extermínio. Me lembrei do Cabo Bruno. Né? O Cabo Bruno começou assim, prendia, a justiça soltava, prendia, soltava. Ele começou a dizer, arrumou uma peruca e saiu matando. Depois aí não, ele virou um matador profissional a serviço de comerciante, disso e daquilo. Esta é a terceira vez que Maneta é preso acusado de tráfico de drogas. Pela contabilidade da Polícia Militar, durante 1 ano e meio, ele teria vendido mais de 13 mil pedras de crack. Terceira vez e tá na rua. Por que adianta? Vonei, é só repetir o que eu disse antes. Vai e volta, vai e volta. Sabe aquelas portas de salão de filme de faroeste americano, faz assim, troque, 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 é a delegacia do Brasil. O cara entra, sai. Parece motel, né? É uma rotatividade absoluta, mas ok, o cara entra, sai. E aí, deu um vacilo, e aí aconteceu o seguinte, bota aí pra mim. Vai vendo. Os touros foram passear em plena loja de conveniência. Vai vendo. Olha lá. Só esse aí disse, tem cigarro? Não, aqui não pode. Olha lá. O outro vai, sai da frente, meu filho. Olha lá. Vão passeando na maior paz de espírito. Olha lá, deu um coice. Aí chega o nosso cowboy. Agora vai dar certo, hein? Agora vai. Olha lá, calma do cara. Olha a cara do calma. Parece o Percival. Olha lá. Você precisava, Percival. Olha lá. Você precisava, podia ser cowboy, Percival. Eu sou caipira do interior, sei montar cavalo e bem, viu, Marcelo? Como é que é? Eu sou caipira do interior, sei montar cavalo muito bem. É mesmo? Eu sou bom no cavalo. Me diz uma... Você sabe... Você de onde é? Eu sou da região ali de Cafelândia, Pirajuí, Noroeste. Noroeste de São Paulo? Noroeste de São Paulo, morei em fazenda, lá, fazenda do Jorge. Vai começar da a Dona entregar. Regina. É mesmo? É, lá. Naquela época essa fazenda tinha quantas cabeças de cavalo, de boi? Olha, tem milhares de cabeças de boi, mas predominantemente café e laranja. É mesmo? É. Mas milhares de cabeças, né? Milhares de cabeças. E de touro também? Touro menos, mas tinha bastante touro. E hoje? Hoje é mais cultivo, foi mais cana. Aliás, eu estive lá recentemente, é mais cana. Você colocou cana lá? Não, eu não. Você né? devia entrar em cana com essa fortuna. Isso sim. O certo era você entrar em cana. Cada vez que a gente vai conversando com ele, ele vai soltando uma coisinha. Cada vez coisa. Se bobear, essa cana, porque essa é a coisa que os caras dão golpe aqui, né? Destrói e põe cana, né? Você tem usina de álcool?
E nessa fazenda em Cafelândia, Fazenda São Jorge, tem uma usina do lado. Aliás, ele é um grande fornecedor nessa fazenda. É o sócio. Acabamos de conhecer o sócio oculto. Se eu te interrogar com calma, você tá morto na minha mão. Eu te levo pra cadeia. Você vai conhecer agora. Ele tem 18 anos. O apelido, o rei do crime. Ele tem uma irmã. O apelido, rainha do crime. Mas agora o reinado dos dois chegou ao fim. Eles já foram presos. O tal do rei do crime tem passagem, roubo, tráfico de drogas. É acusado por pelo menos 11 assassinatos. Entre os assassinatos de um garoto de 11 anos de idade. E a rainha do crime? Várias mortes. Em um dos casos, ela atirou em 2 irmãs. Uma morreu e a outra está paralítica. Bota no ar. O Enderson da Mata Silva, de 18 anos, estava foragido há quase um mês, mas acabou sendo preso em Formosa durante uma abordagem policial. Ele estava com uma pistola que, segundo a polícia, tinha sido roubada de um policial militar. Depois de ser preso em Formosa, a polícia pediu a transferência de Enderson aqui para a 11ª DP do Núcleo Bandeirante. O rapaz já tinha um mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de um homicídio e de uma tentativa de homicídio na Candangolândia, em janeiro deste ano. Só isso que eu tenho a falar, foi para me defender. Esta foi a 3ª prisão de Enderson desde fevereiro deste ano. Por que você andava armado? Pra me proteger eu. Hã? Pra me proteger eu. Você tinha muita rixa? Tem, um bocado. Essa arma que você foi pego ontem é uma 765? Era uma arma roubada? Prendi um bicho, tava passando na rua, moço, me vendeu, eu comprei, ué. Quanto é que custa uma arma dessa? Uns 2.000. O Enderson agora está à disposição da justiça. Além de porte ilegal de arma, homicídio e tentativa de homicídio, o rapaz já tem passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. Ele ainda é suspeito de 5 homicídios em Goiás, sendo um deles de uma criança de 11 anos. Se condenado, o Enderson pode pegar até 30 anos de prisão. O Enderson não é o único da família a se envolver com o mundo do crime. A irmã do rapaz, Suiara da Mata Santos, também foi presa pelos mesmos crimes que o irmão, entre eles porte ilegal de arma e homicídio. A mulher teria apontado uma arma para policiais. Ela chegou à delegacia do Núcleo Bandeirante carregando o filho de apenas 3 meses no colo. Suiara é acusada de um duplo homicídio. O crime aconteceu há 2 anos em Formosa. Ela atirou contra 2 irmãs. Uma delas morreu e a outra perdeu o movimento das pernas e está em uma cadeira de rodas. O companheiro de Suiara também está preso. Ele foi detido em Valparaíso no início de abril por porte de arma. O homem já tinha um mandado em aberto por homicídio. São 3 indivíduos de altíssima periculosidade que praticaram juntos mais de 9 homicídios, roubo, tráfico de drogas, furto, porte ilegal de arma. Com uma ficha criminal extensa, o Enderson se tornou conhecido na região do entorno do Distrito Federal como o rei do crime. E o que você acha desse apelido? É uma patifaria. Não tem nada a ver com você esse apelido. Você não é o rei do crime, não cometeu muitos crimes, não. Eu não. Enfim, 18 anos de idade, correto? O crime que ele foi descoberto foi agora. Os outros são todos anteriores. A polícia vaza essa informação porque fica revoltada e não segura, porque até passar essa informação é proibido, porque ao fazer 18 anos, todos os crimes praticados antes são apagados. Não aparece, para você ter uma ideia do descontrole que é o Brasil, se porventura o sujeito prende um cara, fique dúvida se ele tem de 18 a 17 anos, na delegacia o policial não tem acesso à ficha. A ficha é reservada ou fica na mão do Ministério Público, do curador de menores ou das instituições, a justiça só. E ninguém, a polícia não sabe. Se esse passasse na mão da polícia agora, e se porventura o policial já não tivesse, ninguém saberia. Ninguém saberia. Esse é o sistema moderno de investigação do Brasil. Agora corta para mim. Largou o emprego de motorista, aí arrumou um emprego de motorista de transporte escolar e ele ficava marcando as estudantes. E depois ele ia violentar uma atrás da outra. Põe no ar.
Essas imagens mostram o momento da prisão. O homem de 50 anos estava foragido e foi encontrado em uma pousada na praia de Capão da Canoa. Ele trabalhava como motorista de uma van escolar e é acusado de abusar sexualmente de alunos com deficiência auditiva. Uma das vítimas é essa jovem de 18 anos. Ela está traumatizada e aos poucos tenta voltar à rotina. A mãe da menina conta que o homem ameaçava matar os estudantes. Ela não podia contar, né? Porque ele apontava uma arma para ela várias vezes. Quase sempre ela não se informou, né? A desconfiança começou porque uma professora estranhou os atrasos dos alunos. Segundo ela, era durante o trajeto até a escola que tudo acontecia. Jamais a gente pode imaginar que uma pessoa que serviria para um bem fizesse um mal tão grande. O homem também teria abusado do filho desta mulher. Ele tem apenas 15 anos e tinha medo de contar a verdade. Mandava eles tirarem a roupa, tirava foto deles, né? Colocava filme pornográfico para ele assistir. O caso segue sendo investigado em segredo de justiça e o inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias. Agora, os agentes seguem em busca de mais indícios que comprovem os abusos. Então você vai vendo comigo, corta pra mim. Vamos mudar um pouco de assunto. Bota o idoso aqui. Pensa no seguinte, cadê o idoso? Pensa no seguinte. Põe na tela. Põe na tela ali pra mim. Esse homem tem, você vê que ele é forte ainda, ele tem 82 anos, correto? Quando tinha 70, ele conheceu uma mulher, né? Ele tinha 70, conheceu uma mulher de 35 anos de idade. E aí, ele se apaixonou por ela e ela por ele. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. A paixão foi ganhando outros rumos, né? Rumos de ciúme, há quem diga que houve traição. Eu sei que num determinado momento ele pegou um revólver, sapecou um tiro para cima dela. Nem assim, o relacionamento, e aquela época estava no início, nem assim o relacionamento terminou. Muito bem. O tempo foi passando. Há registros, correto? De uma ou outra briga do casal. E ele, agora com 82 anos, outro dia tacou-lhe uma sapatada, bateu na mulher e depois tentou agredir de novo. E ela hoje tem 47. Eu falei, acabei de errar. Tinha. Porque ela acabou de morrer, exatamente. Ele a matou. Põe no ar. Augusto Cândido Ferreira, de 82 anos, foi preso em flagrante e, segundo a polícia, confessou o crime. Ele é suspeito de matar a mulher, Aparecida de Fátima Guzotti, de 47 anos, com uma facada no pescoço. O crime teria acontecido depois de uma discussão entre o casal. De acordo com a polícia, ela já teria registrado um boletim de ocorrência contra o marido. Segundo ele, eles discutiram e ele estava com a faca no bolso e acabou dando um golpe de faca no pescoço dela. Eles eram casados há cerca de 12 anos, só que há cerca de 12 anos atrás também ele disparou um tiro contra a mesma, que atingiu apenas o seio, que não veio a óbito. Foi uma tentativa de homicídio. Augusto foi encaminhado para a cadeia de Jales. Deixa eu mostrar aqui uma coisa que chegou agora e eu vou contar para você. Nós estamos aqui, né, vendo o incêndio e tal, enfim, torcendo para que nada tivesse acontecido, quando de repente um problema, aqui apertaram um botão e apareceu uma moça, certo? No que apareceu uma moça, era impressionante o olho do Percival. O Percival arregalou assim o olho, não por nada não, ele só comentou, disse, nossa, que moça bonita. Disse para ele, é mesmo, bonita, ele disse, é. Mas ele queria falar, bota a moça, por favor. A moça, olha aqui, bota aqui. Bota ali, meu filho. O que você está vendo aí, na verdade, né, não é uma moça. E, infelizmente, está morta. Infelizmente. Né? É um travesti que acabou sendo morto. Por quê? Né? Porque
ele tinha sido recrutado, o travesti, para trabalhar em Anápolis. Normalmente tem uma mulher, lá Érica Cafetina, o que ela faz? Ela vai atrás, alicia travestis no norte do país e leva para Goiás para fazer programa. Esse aqui já era, tá morto, né? O que ocorre? Comanda essa Érica Travesti, tem uma rede, e ela diz o seguinte, aqui é o seguinte, ou faz o que eu mando, ou morre. E esse travesti morreu. Põe no ar. Larissa, como era conhecida, era Messias Moisés Leitão, de 28 anos. A outra vítima é Josué Reis da Silva, de 30 anos, conhecido como Dandara, encontrado morto no último domingo. Segundo esta mulher, os dois travestis vieram do Pará. Se prostituíam nas ruas de Anápolis, mas eram obrigados a pagar diariamente um aluguel abusivo para a dona do pensionato. Em fevereiro deste ano, e pela segunda vez, Érica Cafetina, um travesti que mantinha uma casa nas mesmas condições denunciadas, foi presa. Ela suspeita pela polícia de comandar uma máfia, envolvendo o tráfico de pessoas do norte para Goiás e rufianismo, ganhar dinheiro sobre a prostituição alheia. Na delegacia, inúmeros travestis que trabalhavam na casa dela foram ouvidos, mas negaram que eram obrigados a pagar a pensão. Os dois travestis encontrados mortos moravam de favor nesta casa no bairro Santos Dumont. Dandara e Larissa vieram para cá depois de discutir inúmeras vezes com Érica Cafetina. Um terceiro travesti também morava aqui, mas com medo de ser a próxima vítima, resolveu mudar para outra cidade. Para a Delegacia de Homicídios, a morte de Dandara e Larissa pode ter ligação com denúncias feitas à polícia contra o esquema mantido por Érica Cafetina. Possivelmente sejam os crimes ligados à vingança e queima de arquivo. Érica Cafetina é uma das suspeitas das mortes. Mas para o delegado que investiga sobre o tráfico interno de pessoas, não há dúvidas que Érica é a líder do esquema. Ficou comprovado e há indícios veementes de que o Josiel pratica o crime de tráfico interno de pessoas. Eu vou contar uma história. Eu que falo aqui todo dia eu falo, acho que minha voz está melhorando. Eu que falo aqui todo dia de que homem que agride mulher tem que sofrer uma punição rigorosa, não é? E esse daí que foi preso já foi solto, porque essa lei Maria da Penha é uma conversa fiada de dar dó. Porque eu não vejo nenhum cara que bate em mulher acabar realmente preso. Eu vejo o cara ficar 24 horas preso e sai, correto? E aí, o que ocorre? O cara bate porque tem uma certeza, igual do início do programa que eu mostrei, os caras matando. Os caras matam porque tem uma absoluta certeza. Até vai preso, mas vai sair rapidinho. E com isso, as coisas vão se avolumando.